Muito boa tarde para você que nos assiste. O Consulta ao Doutor já está no ar. Muito bom ter você aí que escolhe nos assistir nessa faixa de horário. Hoje o Consulta vai falar sobre psicose. A gente vai entender se é uma doença, se é uma condição, o que está relacionado. Quando a gente fala de saúde mental, muitas vezes o leigo usa termo errado para se referir, né? Em que momento a psicose acontece, como que acontece o impacto na vida da pessoa, como a família deve agir, os tratamentos, o que engloba os tratamentos, como conduzir tudo isso, incidência, faixa etária. A gente vai falar tudo no programa de hoje. Aproveita a oportunidade para tirar a sua dúvida pelo nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. 11 3337 5886. Te espero em todas as nossas redes sociais. Nós estamos no Instagram, @TVHit, no Facebook é HIT TV Oficial. O nosso canal no YouTube é HIT TV. Se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Mesmo quando você estiver fora de casa ou sem uma TV à sua disposição, através do canal da HIT TV lá no YouTube, dá para assistir a transmissão ao vivo de toda a nossa programação. Legal também é que depois de cada programa os vídeos sobem para a plataforma para você ver e rever a hora e onde você quiser. Aproveite então para se manter conectado conosco. Eu também estou nas redes sociais, espero a sua participação sobre o programa de hoje e sugestões de temas para as nossas próximas entrevistas. Sempre com o meu nome no Instagram ou no Facebook, é só escrever Denise Luque. Hoje eu tenho o maior prazer de receber a doutora Triana Portal, ela é psicóloga clínica. Doutora, que bom de você aqui, obrigada por aceitar o nosso convite e nos ensinar tanto de maneira fácil, né? Porque falar de saúde mental, eu falei, abri o programa falando que a gente usa termos errados para se referir. E né? Então, uma boa maneira da gente desmistificar, derrubar os preconceitos também. Obrigada por ter vindo. Eu agradeço o convite, muito bom estar aqui com você. Vamos falar sobre esse assunto que ele, assim, tem muita confusão até, assim, as pessoas, na verdade, nem usam, eu acho que acaba tendo um estigma, mas esse estigma é mais pelo desconhecimento, porque fica a psicose como aquela ideia dos filmes de terror. Isso, até nome de filme de terror, né? E de, assim, da loucura, né? Então, assim, a psicose é a loucura. E às vezes as pessoas não conseguem entender, assim, exatamente quais são os limites, o que acontece dentro de um estado psicótico, né? E aí eu já emendo dizendo assim, né, que a gente chama psicose, que esse é o termo que todo mundo conhece, mas atualmente a gente chama de transtornos psicóticos, porque são alguns. Que já dá uma ideia de ampliar o espectro, né? Exato, transtornos psicóticos, ele é um espectro e assim, ele não é uma, vamos dizer assim, uma doença em si, uma entidade, né, mas sim um estado. Então, a pessoa pode estar num episódio psicótico transitório, breve, ou pode ser um estado psicótico, uma psicose prolongada. Mas ela sempre vem dentro de um diagnóstico de base ou de algumas situações que a gente vai falar durante a entrevista, que tem esse estado, esses episódios psicóticos como um sintoma associado. Tá, então quando a gente fala dos transtornos psicóticos, já dá essa ideia mesmo, né? E aí as pessoas perguntam, quais são as características, então, dessa situação, né? Desse estado? Que características são essas? E aí, mais pra frente, acho que a gente vai ter oportunidade de falar quais outros transtornos. A gente já teve a oportunidade de falar aqui de uma série de outros transtornos, doenças, condições, sim, né? E aí, será que dentro delas pode acontecer a psicose? Será que é só dentro de um outro diagnóstico ou uma situação passageira? Tudo isso está aqui no Consulta ao Doutor de hoje. A gente conta com a sua participação. Para começar, então, doutora, sim, características tem? Sim, sim. Então, o que define, né, um estado psicótico, um transtorno psicótico? A presença de delírios, alucinações,
um comportamento desorganizado, né? Então seja uma confusão mental, uma agitação, um comportamento mais desconfiado, é aquela coisa assim de a pessoa sentir o esquisito, é aquela pessoa hipervigilante, enfim, varia conforme o tema do delírio, mas é assim, há alterações no comportamento, no discurso, né? De o que a pessoa fala, como ela fala, como ela organiza as palavras, e a presença de delírios e alucinações, que é o que mais caracteriza. Então, assim, a característica mais, assim, o que vem em primeiro lugar são os delírios, né? Não necessariamente um episódio psicótico precisa conter todas essas coisas, e vai depender também da intensidade, né, da gravidade desse estado. Então, às vezes são apenas delírios ou delírios com alucinações, e essas muito fortes e graves, que levam a pessoa a um estado de irritação, de agressividade, por vezes, ou não. Então, a gente falando dos delírios, agora voltando, né, que o que são esses delírios? Né? É uma alteração do pensamento. Né? Então, a pessoa passa a ter ideias, a pensar que algumas coisas estão acontecendo, e acreditar em teorias que são falsas, que isso não está acontecendo, que pode até condizer, assim, ser plausíveis, possíveis, mas não está acontecendo. Ela cria, né, os pensamentos dentro da cabeça dela, é criado um mundo, vamos dizer assim, paralelo, em que ela passa a viver, e muitas vezes há sofrimento, então aquilo mobiliza muito a vida da pessoa e passa a trazer prejuízos, né, conforme isso vai acontecendo. Os delírios são, né, majoritariamente delírios persecutórios, né, em que a pessoa ela acha que ela está sendo perseguida, que ela foi infectada com um vírus, que as pessoas estão conspirando contra ela, né, que as pessoas têm inveja dela e que vão tirar o lugar dela no trabalho, que a família tem um plano diferente para ela. Assim, então, sempre assim, é uma coisa de uma paranoia, né, de que, assim, acreditar que as pessoas estão sempre pensando nela e fazendo alguma coisa negativa. Né? Então, nunca é uma coisa positiva, é sempre uma coisa persecutória negativa. Há os delírios de grandeza, né? Esses são muito presentes, né, no transtorno bipolar, né? Quando é associado, quando você tem que a pessoa ela pensa que ela é mais importante do que ela realmente é. Todos somos importantes, mas cada um tem as suas habilidades, né, os seus limites. Então, essa pessoa ela tem um senso, né, dentro do delírio dela, de que ela é uma pessoa mais inteligente, que tem mais força, que tem dons assim superiores, né, que ela é admirada por muitas pessoas, que conhece pessoas famosas e influentes. Então, é uma coisa assim de um superlativo da sua própria condição, e na realidade não é nada disso, né? Então, o confronto com a realidade é que, né, quem convive sabe que não é aquela real situação, mas dentro da cabeça dela ela tem esse delírio de grandeza. Outro tipo de delírio é o delírio ciumento. Isso acomete mais os homens, né, e é sempre direcionado ao cônjuge, com assim, dúvidas sobre a fidelidade. Então, é sempre nesse tipo de delírio, qualquer sinal pode ser interpretado como se o cônjuge estivesse sendo infiel, como se tivesse uma outra pessoa. Então, às vezes, uma roupa que foi deixada aqui, um olhar, e assim,
não tendo nada a ver isso, assim, são só criações e esses sinais que ele interpreta, que são conteúdos, né, dentro do pensamento, desse pensamento distorcido. Outro tipo de delírio interessante é o de autorreferência. Então, como a pessoa, ela acredita, ela está assistindo a televisão e ela acha que uma notícia que passou no jornal noturno se referia a ela, tinha uma mensagem subliminar que era para que ela soubesse de alguma coisa ou que estavam falando da vida dela, da condição dela, da música. A pessoa pode ver, por exemplo, a rede social e acreditar que aquilo que uma pessoa escreveu era para ela, ou que uma mensagem, o conteúdo de uma música, por exemplo, conversa com ela. Conversa no sentido de que aquilo, nas entrelinhas, existe uma mensagem para ela. Então, assim, basicamente são esses, eles vão variando, né, conforme a pessoa, mas o delírio é uma coisa que é de dentro do pensamento, né, dessa distorção do pensamento, e ele tem os temas variados. Uma outra questão interessante, né, nos subtipos de delírio é ele ser bizarro ou não. Então, o que seria bizarro? Seria uma coisa surreal, excêntrica. Então, eu posso dizer assim, olha, os alienígenas vieram aqui, trocaram a minha mãe por uma outra mãe, é a minha mãe que está aqui, mas na verdade por dentro ela não é mais a minha mãe. Eu fui operada, puseram um chip dentro de mim, mas assim, não teve nenhuma intervenção. Então, assim, que extrapola o real, né? Daí, quando a gente diz assim, não bizarro, é um delírio possível, aquela coisa. A gente tem essa métrica porque a gente observa, conversa com a pessoa, mas poderia ser que ela viesse a ser o presidente do país. É possível que uma pessoa esteja apaixonada por ela, é possível que uma pessoa tenha inveja dela, é possível. Então, são coisas possíveis, é um delírio, vamos dizer, considero não bizarro. Quando ele é bizarro, ele, vamos dizer assim, ele tem uma penetrância maior, ele poderíamos dizer que ele é mais importante, assim, ele tem um peso maior, né, pelo quanto que ele desestrutura a pessoa. Legal que você dando toda essa explicação. Quando a gente pensa nessas alucinações, delírios, psicose, a primeira coisa que a gente pensa é a esquizofrenia. Então, e quando a gente pensa em esquizofrenia, para o leigo, é uma coisa mais simples, né? O leigo pensa que é aquela perturbação, simplesmente, né? A gente sabe que é uma coisa complexa, dá para fazer um programa inteiro só para falar sobre isso, né? E a gente pode trazer isso aqui. Então, não é só uma coisa muito perturbadora, que também acontece ali no relacionamento, no ciúme, na desconfiança. Você trouxe aqui esses pontos e a pergunta é, pode ter um mix? Então, em uma situação acontece dessa forma, no outro dia é do outro, de tal forma que não fica muito claro, quando é repetido, né? Então, fala, não, peraí, todo dia tem alguém com inveja de você, todo dia alguém dá uma indireta na rede social para você, né? Que te desestrutura, que mexe com você. Isso, você pode ter esse mix que para a família, tô pensando muito na família, que eu acho que é quem vai conseguir primeiro saber que tem algo que não tá bacana, né? Mesmo sendo leigo, que é difícil, né? Porque para a pessoa tá tudo bem, pelo que eu tô vendo. Sim, não, a pessoa não percebe e ela, assim, essas crenças, né, esses pensamentos, eles são para a pessoa muito reais. E assim, ela enfrenta né, essa dificuldade de que as pessoas começam a perceber e que as pessoas falam para ela, não é assim, isso não existe, isso não está acontecendo, e que leva uma certa irritação e às vezes um afastamento das pessoas por não ser compreendido, ou às vezes até a pessoa cria assim, mais
ramificações do seu delírio, como por exemplo, eu te conto uma história e você não me leva a sério, né? Eu falo, olha, alguém, né, me tomou o meu lugar no trabalho, fizeram isso de forma planejada, tal. Aí você, né, se você aceitar num primeiro momento, ok, mas se depois aquilo começar a não fazer mais sentido para você, essa pessoa vai falar, não, tem uma pessoa, provavelmente uma pessoa lá do meu trabalho, foi lá e fez a cabeça dela. Então você não está acreditando, porque eu sei. Já faz parte da história, já. Aí vai dizer assim, não, eu sei, foi o meu chefe que está falando com todo mundo. Falou com você, falou comigo, já sei que agora você não vai mais acreditar em mim porque ele fez a sua cabeça. Né? Então a pessoa vai, né, criando essas, vamos dizer, ramificações dentro, e é muito difícil, ele não sente que precisa de ajuda, que aquilo é um estado delirante, que aquilo não faz sentido, que houve uma cisão com a realidade, pelo menos no sentido daquele delírio. Então, é mais ou menos assim que funciona. Seguindo a psicose, você falou das alucinações. As alucinações, elas acontecem um pouquinho diferente. Porque delírio e alucinação não é a mesma coisa, não, né? Então isso também às vezes, vejo até profissionais confundindo uma coisa. A pessoa está alucinando, ela está delirando, é meio que como se fossem sinônimos e não tem nada a ver. Né? O delírio, ele é uma distorção do pensamento, né? Então é uma coisa que acontece dentro da cabeça da pessoa. Né? A alucinação é uma perturbação da percepção sensorial. Então ela percebe, ela sente coisas que não tem um estímulo. Então, para a gente ouvir alguma coisa, tem que estar alguém falando, certo? E as alucinações, que acontecem em maior frequência são as auditivas, por isso que eu comecei... Ouvir vozes, né? Então, ouvir vozes. E essas vozes, elas sempre são vozes condenatórias, de xingamentos, às vezes essas vozes podem ser de comando, né? Então, a gente sabe de casos de suicídio em que a pessoa teve uma voz de comando para fazer isso, ou para agredir alguém, ou para atentar contra um prédio público, alguma coisa assim. Então, são essas vozes que a pessoa, né, ela sente, então ela percebe, né? Então, os sentidos todos estão englobados e eles podem ter alucinação, né? Então, a pessoa pode sentir um gosto diferente na boca, de repente. Até um toque. O toque, então o toque é o segundo mais frequente. E o toque acontece muito assim, tem baratas subindo no meu corpo, né, alguém passou e passou, né, a mão nas minhas costas. Isso é alucinação, então, que mexe com a sensação, os sentidos, a percepção a percepção geralmente associada aos sentidos, né? Então, é auditivo, visuais, a pessoa vê coisa, eu vi um vulto, tem um cachorro na minha cozinha e a pessoa não tem cachorro, então a pessoa vê coisas, ouve coisas, sente cheiros, né? E então a alucinação é um estado, né, da percepção, dos sentidos, enquanto que o delírio ele está dentro da cabeça. Já a gente fala sobre as patologias, as condições que podem, o delírio e as alucinações, né? A psicose ali, os transtornos psicóticos, então, estão inseridos, né? Já a gente falou sobre isso. Tem uma perguntinha do público, vamos colocar na tela, saber o que chega para nós pelo WhatsApp. Você participa, como fez o Marcelo, de Ilhabela, litoral de São Paulo. Tenho muito ciúme da minha esposa e isso está prejudicando o meu casamento, mesmo ela não dando motivos e sendo uma mulher séria. Ele te pergunta, sofro de psicose, doutora? Obrigada, Marcelo, pela sua pergunta. O passo importantíssimo é o reconhecimento da situação, né?
Marcela, obrigada pela participação. Olha, eu te digo, no teu caso, pelo menos ainda não se trata de uma psicose, né? Porque você tem essa razão de dizer, olha, esse processo racional, olha, ela é uma pessoa muito séria, né? Não existem razões para isso, é apenas o meu ciúme. Existe o ciúme patológico, tem pessoas que têm realmente né, um limiar aí, né, uma questão do ciúme que deteriora muito o relacionamento, sem dúvida, né, e até o teu sossego, a tua paz. Mas é diferente, porque no estado psicótico você teria certeza de que ela estava sendo infiel, né, de que você encontrou vários sinais, né, e pistas e situações que deixaram claro para você que existia essa infidelidade, e se qualquer outra pessoa te falasse não é isso que está acontecendo, você não ia aceitar, porque ia ser uma certeza dentro da tua cabeça de que aquilo estava acontecendo. Então, no teu caso, é um ciúme patológico, vamos dizer assim, um ciúme muito forte. Buscar ajuda, né? Sim, entender, assim, né, o que te leva a essas, às vezes são experiências anteriores, que levam a gente a ser, né, ter um comportamento mais controlador e mais inseguro, né, e de dificuldade de confiar. Então, a gente tem várias coisas, assim, que compõem essa questão do ciúme excessivo, né? Vou pegar o gancho da pergunta do nosso telespectador, mas como a doutora disse, não tem nada a ver com o caso dele, mas vou pegar esse gancho só para eu entender o funcionamento aí dessa questão da psicose. Então, é muito ruim, imagina, você tá Vou trazer aqui a coisa do relacionamento, porque, imagina, você não fez nada, você não dá motivo e todo dia a pessoa te coloca em xeque porque uma roupa, porque um perfume, porque uma situação que é da cabeça da pessoa, não tem nada a ver. Essa pessoa, nessa crise, né, não sei se esse é o jeito certo de falar, ela coloca pra fora, então ela vai te pontuando, porque isso vai desgastando absolutamente, né? A pessoa tem que provar todo dia, o tempo todo, e o exemplo do ciúme é só uma situação, né? Então, te colocando em xeque o tempo todo, tô pensando que é alguém que, se tá num relacionamento, a chance dele acabar é enorme, e é mais uma pessoa que vive sozinha, né? Porque nunca dá certo em nenhum trabalho, porque todo mundo quer o seu lugar. Então, todo mundo tem inveja de você, todo mundo quer aquilo que você tem. É uma coisa que desgasta muito quem está ao redor, né? Aí você falando assim, a gente pode pensar em vários transtornos, né, que tem essa mesma, vamos dizer, esse mesmo caminhar, mas quando a gente fala de um estado psicótico é uma coisa muito mais forte. Tá, perfeito. Né? E assim, aí são casos em que assim, sempre o desfecho é muito pior. Então, se você tem uma pessoa ciumenta, que você tem que se explicar o tempo todo, eventualmente esse relacionamento vai ruir, vai se desgastar. Agora, no caso de um estado psicótico com esse tema, né, de delírio, a pessoa vai lá, ela vai no trabalho da esposa brigar com a pessoa que ela acha com que ele acha que está tendo um caso, vai agredir. Até cometer um crime, né? Até feminicídio. Eu digo feminicídio porque é mais prevalente assim em homens, né? Mas também acontece em mulheres, né? Esses delírios aí de ciúme. Então é uma coisa assim, um nível mais grave, né? Então o desfecho, se não, né? Se esse delírio, se esse estado psicótico não tiver uma intervenção, ele pode sim levar a consequências, né, para a pessoa, para a própria pessoa e para os outros. A agressividade vem. Tudo muito em excesso, né? Sim, tudo muito excesso. Fora do. A gente sabe que várias situações podem acontecer e sempre a nossa reação precisa ser proporcional
né? Existe uma coisa, uma medida, uma régua, né? O que é proporcional ao que aconteceu ou é uma coisa totalmente desproporcional. Normalmente, na psicose, é totalmente desproporcional. Não tem, pode não ter o motivo, mas se tiver, é totalmente desproporcional. Sim, porque dentro da cabeça da pessoa existe já um fato. Tudo cresce. Mas veja, só para a gente voltar ao delírio não bizarro, esse é um tipo de delírio não bizarro, porque pode, ciúme é uma coisa que acontece entre as pessoas, infidelidade sim, então isso é uma coisa possível de acontecer, né? Não está acontecendo, né? Faz parte do pensamento da pessoa, mas é possível, não é uma coisa assim surreal, fantástica, né? No próximo bloco, eu quero entender quando é que isso começa a aparecer. Quais costumam ser aí as possibilidades de um diagnóstico de transtorno já de base, onde a psicose pode estar inserida aí dentro do diagnóstico, tá? No próximo bloco. E quando não tem doença, será que tem psicose também? No próximo bloco. Até já. Nós estamos de volta. Hoje o Consulta ao Doutor fala sobre psicose. A gente conta com a sua participação através do nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. A nossa convidada é a psicóloga clínica, a doutora Triana Portal. No bloco anterior, uma belíssima explicação sobre delírios, alucinações, as diferenças. Nesse bloco, deixei para a gente entender um pouquinho mais quais podem ser as patologias, então, os diagnósticos de base, aonde o transtorno psicótico, a psicose pode acontecer. E uma outra situação, que eu dei uma olhadinha aqui, se pode haver só então um dia, uma época, uma crise, ou se normalmente não, está sempre englobado em algo ali que tem uma duração maior, enfim. Quero entender um pouquinho, doutora, por favor. Bom, vamos começar com a esquizofrenia, que é a principal, né, o principal transtorno, vamos dizer, uma doença, a gente não gosta de falar esse nome, mas que é uma entidade nosológica e ela, assim, onde o estado psicótico, né, delírios, alucinações, isso tudo faz parte, né, assim, a condição para a esquizofrenia. Então, vamos dizer, ela começa aí, né, e se a gente pode falar num gradual, a esquizofrenia já é o que antigamente acreditava-se que ela condensava tudo isso. É a primeira coisa que a gente pensa quando pensa em psicose ainda hoje, né? Sim. Bom, a gente pode falar, né, do transtorno bipolar, que no passado, né, então quando começou, se estuda há muito tempo isso, né? Então, assim, quando se via o funcionamento da pessoa, né, como a esquizofrenia se dava, o transtorno bipolar, que tem muita similaridade em algumas coisas, apesar de ser uma outra coisa, um transtorno de humor, era chamado de psicose maníaco-depressiva. Então, quando eu fiz faculdade ainda era assim, então a gente falava PMD, então psicose maníaco-depressiva, então transtorno bipolar, né? Então, um estado em que, né, a pessoa ela pode oscilar entre um estado eufórico de mania e depressão. Aí a nomenclatura mudou, né? Eles ganharam famílias diferentes, né? Então o transtorno bipolar está em uma outra família, separado da esquizofrenia, mas também, assim, é uma condição em que estados psicóticos, episódios psicóticos podem acontecer, né? Aí assim, as pessoas arregalando os olhos, mas psicose
loucura está dentro da esquizofrenia, que são as pessoas que têm mais internações, que têm um curso, assim, né, um prognóstico mais reservado, mais difícil, né? Ah, mas o transtorno bipolar que tem tanta gente hoje também psicotiza? Sim, sim. Muitas vezes, assim, a pessoa chega até no diagnóstico do transtorno bipolar numa primeira crise, num primeiro episódio psicótico, num estado de mania, enfim, de descontrole. Então, assim, a gente falou da esquizofrenia, o transtorno bipolar traz muito, né, assim, como sintoma associado, tá? Não como uma característica principal, né, do diagnóstico, mas como sintoma associado. A gente tem também os transtornos psicóticos breves. E aí você falou assim, acontece uma vez, acontece por um determinado período. E eles são divididos também muito pelo tempo que esse episódio dura, né? E tudo isso, né? Quanto tempo durou até às vezes é bem prolongado. Então, no breve, né? Você tem aí o quê? As psicoses puerperais, né? De gravidez e puerpério. E também situações como o terremoto. A pessoa, né, viveu uma situação de terremoto, né, viu um filho morrer ali nos escombros. A gente viu essa semana, né, falando sobre isso, esse desastre que aconteceu. Então, uma pessoa dessa, ela pode sim precipitar, né, um episódio psicótico por conta daquele estresse, né, grande que ela teve, né, aquele trauma, mas aquilo pode ser tratado. Então, né, aí a pessoa tem aquele período entre a medicação, existe uma remissão, né, um tratamento, uma remissão, e aquela pessoa pode nunca mais ter um episódio. Aí eu faço um parênteses dizendo assim, existe a vulnerabilidade. Então todas as pessoas que passam por uma guerra vão ter um episódio psicótico? Não. Então a gente junta aí a vulnerabilidade, que é, né, a herança genética de predisposição, né, a transtornos mentais ou especificamente a esquizofrenia ou transtorno bipolar. Aí você junta com uma situação, né, grave de uma perda muito significativa, de um trauma, e aí esse surto psicótico pode acontecer. Então, quando é transitório, gravidez, grandes traumas, né? Aí a gente tem induzido por substâncias, né? Então, um surto psicótico é induzido por substâncias ou medicações, né? Cocaína, anfetaminas, maconha, corticoides, né, um uso prolongado de corticoides e outras medicações que podem levar a isso. Então, não veja só, né, a medicação, a droga que fez um surto psicótico, né? Então a psicose veio por tomar o remédio, por usar uma droga. Não que a pessoa tinha uma esquizofrenia, que é uma doença que cursa com psicose, né? Então é confuso, mas é importante entender. Até porque para você chegar no diagnóstico de esquizofrenia, você tem que tirar todas essas outras coisas. A pessoa chegou num PS, né, numa crise. O que foi que aconteceu? Ela tomou alguma coisa, ela veio de uma festa, ela usou alguma droga, né? Ou, isso é muito importante, né, para quem pega casos assim, investigar causas físicas. Um tumor cerebral, por exemplo, pode precipitar um surto psicótico, né? Então, o clínico, ele precisa entender de onde vem como que aquele surto, aquela psicose se deu, né?
E então, voltando, né, assim, em que quadros a gente tem quando é induzido por medicações. A maconha é muito, assim, conhecido, né, de precipitar surtos psicóticos. Então, às vezes a pessoa nunca, não é que todo mundo que faz isso vai acontecer, mesma coisa. Mas se a pessoa já tem lá uma vulnerabilidade, às vezes faltou isso, ela poderia até passar com aquela possibilidade da esquizofrenia muito forte que tenha vindo de família por uma vida. Mas quando ela faz o uso dessa droga, aí você abriu, né, eclodiu, você deu o start para aquela doença aí se instalar e se manifestar com todos os seus sintomas. E mesmo remédios para tratar outras condições podem ser o gatilho? Então, você falou que tem duas coisas importantes, né? Então, a herança da própria pessoa, então às vezes está ali um terreno mais fértil para uma situação como essa, e outras pessoas que vão ter atitudes que em outras pessoas seriam um gatilho e com elas nada vai acontecer. Então, é muito a substância, então que tem droga, tem remédio, a condição genética e também em que situação a pessoa vive. O próprio ambiente, sem ter nada externo sendo colocado, também pode... Você diz o que? Assim, a família. Então, uma família que você já tem problemas como esse, situações mais difíceis. Sim, sim. Sem dúvida. Foi boa essa pergunta, até porque, assim, lá atrás já tinha, assim, estudos, casos, né, que são acompanhados nos hospitais e faculdades. Então, era uma família, né, com alta ali prevalência de esquizofrenia, ou seja, acredito que pai e mãe, e gêmeos. Um foi criado com uma família disfuncional, uma família já com transtornos mentais, e outro foi adotado por uma família muito funcional e teve todas as condições assim de estrutura de saúde mental. Esse não desenvolveu a esquizofrenia e esse que ficou aqui desenvolveu. E gêmeos, né? Gêmeos. Então, assim, a genética importa, mas ela também não é determinante. Legal. Ela é bastante forte no caso da esquizofrenia, mas ela não é determinante. Então, se a pessoa tiver um conjunto de situações, alimentação, não tiver privação, tiver carinho, enfim, conviver entre pessoas, pode ser que a pessoa passe bem durante uma vida. Isso serve também para prognóstico, né? Então, a gente falou assim, mas tem um episódio, tem um surto psicótico, vai ter outros, vai piorar, vai evoluir para uma esquizofrenia, né? Esses episódios isolados, eles podem depois evoluir? Sim, também considerando o ambiente. Né? O ambiente, a gente fala vulnerabilidade, estresse, e esse estresse diz assim, né, o que a pessoa vive. Então, uma família que tem muita briga, onde há consumo de drogas, privação afetiva, privação material, então, assim, isso tudo conta para que, né, a doença apareça e mais, que ela se cronifique, né, que ela também não busque tratamento, enfim, né, isso tudo conta. Você falou da esquizofrenia, você falou do transtorno bipolar e o transtorno borderline. Também pode provocar uma situação aí de surto psicótico ou borderline não? Sim, alguns transtornos de personalidade, eles têm estados psicóticos, surtos, episódios que a gente costuma falar, mas o que acontece lá é um transtorno da personalidade. A pessoa é daquele jeito e aí os sintomas, por ela ser daquele jeito, às vezes os sintomas ficam muito fortes e podem criar, né, um surto, né? Pode criar um delírio, pode criar, vamos dizer assim. Então, mas aquilo é uma família diferente de transtorno. Então, que a pessoa vai ser
daquele jeito a vida toda. Então daí você fala assim, porque a gente sabe que nos transtornos de personalidade a medicação ela não é tratamento, ela é só contenção, né, para os sintomas, é só para amenizar sintomas, né, que a psicoterapia, a pessoa aprender formas mais funcionais de viver, né, em sociedade, e isso ajuda mais a pessoa do que a medicação, né? Quando a gente fala da esquizofrenia, por exemplo, é um transtorno do pensamento, né? Não é da personalidade do pensamento, e esse daí, nesse caso, assim, os antipsicóticos, eles são importantíssimos, porque você só tira uma pessoa de um episódio, de um surto com a medicação, e aí a medicação serve para prevenir novos episódios, né, para não cronificar a doença. Então, são coisas distintas, mas no transtorno borderline é possível, sim. Em muitos casos a gente tem, não só nele, mas em outros transtornos de personalidade também. Quando você fala do puerpério, também chama bastante atenção, porque é onde a figura materna apaga, né? Que você tem ali uma situação que não há muita visibilidade para essa mulher, para essa mãe, e aí qualquer situação que aconteça, então essa criança está bem cuidada, tá tudo certo. E aí essa invisibilidade pode dificultar também o reconhecimento desse surto psicótico, ou não. Como acompanhar isso então? Pode ser uma mulher que já vinha da gestação apresentando alguma situação, pode ser do nada mesmo, de repente, porque é uma coisa tão... já é um momento difícil, né? Será que a família costuma saber lidar com essa situação? Como é que a gestante e a puérpera, né, reconhece isso e fala, não, peraí, tem alguma coisa errada, eu preciso de ajuda? Olha, nesse caso, tá, os transtornos de humor tem muita, vamos dizer, culpa, levam muito a isso. Então, se você for pesquisar uma pessoa que teve um episódio psicótico, né, seja no começo da gravidez ou no puerpério, ela tem um histórico já, né, de depressão unipolar, de um transtorno bipolar. Então, ela já vem, né, ela já tem ali, aquilo já acontecia na vida dela. Há teóricos que falam muito da questão do hormônio. Né? Então, assim, as mudanças hormonais vão, né, predispor a pessoa ali a uma fragilidade naquele momento que vai, vamos dizer, fazer eclodir esse surto. Né? Mas, geralmente, a gente vê como uma coisa transitória, né? Então, aí, assim, faz o tratamento, passa e a pessoa, né, volta ao normal. Agora, o que acontece nesses casos, às vezes a família subestima. Por quê? Assim, não, é comum, toda mãe fica assim, né, aquela coisa melancólica, às vezes tem essa crise, às vezes é porque não está se encaixando numa nova fase da vida, e não, às vezes é uma coisa muito mais séria, né, que está acontecendo ali, e às vezes a família vai levando como algo que sozinho vai dar um jeito, e aí a gente vê casos muito tristes, né? Esse reconhecimento, buscar ajuda, você falou de remédio para tirar a pessoa da crise sempre, parece, né? Então, medicação, então você precisa buscar essa ajuda. É complicado falar de remédio também aí, porque tem preconceito. Já você fala sobre o manejo desse tratamento, então muita gente pensa que se está fazendo acompanhamento com o psiquiatra, não precisa buscar, por exemplo, o psicólogo. Então, já você me conta se nesses transtornos, esse casamento, né, essa dupla vai trazer mais benefício do que tendo só uma das partes. Tem perguntinha? Vamos colocar na tela então, saber o que chega para nós. Pergunta da Ângela, de Rio Branco, no Acre.
Meu avô tem 101 anos e de agosto pra cá ele fica falando que está vendo coisas e falando também. Então deve estar ouvindo também, né? Então vendo e ouvindo, será isso? A médica dele passa medicamentos, mas está dando efeito contrário. Ele deve estar então vendo e ouvindo mais, né? Isso é psicose? Obrigada, Ângela, para começar. Parabéns para o seu avô aí, 101 anos. Que Deus abençoe. Doutora. Ângela, que bênção. Foi muito boa a sua pergunta, que até uma das questões em que a gente acabou não abordando. Mas em alguns estados, eu não sei se é o caso dele, tá? Parkinson, Alzheimer, doença avançada, isso tudo pode sim. Internações, longas internações, né? Existe até a psicose de UTI, que é quando a pessoa fica muitos dias ali confinada, ela vai perdendo a noção, né, de onde ela está, do dia que é. Mas então sim, as pessoas né, na terceira idade, elas ficam sim mais dispostas, principalmente se elas já têm ali um processo senil, a ter assim, não seja um surto, mas evidências de que ela tem uma psicose, o nome é pesado, né? Mas que ela está num estado psicótico, né? E a medicação realmente pode, às vezes, e principalmente por o seu avô ser bem velhinho, né? A medicação ela vai ser mais forte para ele, né? Ele vai, assim, o corpo dele vai assimilar, mas às vezes precisa, assim, o clínico, o psiquiatra não pesar muito na mão, né, na hora de medicar, porque já existe uma sensibilidade, né, de todos os órgãos do coração e disso e aquilo, então aquela medicação precisa ser bastante bem prescrita. E mesmo bem prescrita, ele pode ter, as reações adversas são mais, assim, visíveis e mais, judiam mais nas pessoas mais velhas. E pode ter, assim, essas reações que ela fala, eu não sei se é exatamente disso que ela está falando, de extrema agitação, de mais confusão mental, né? Então parece que piorou o estado da pessoa. Se ela estava confusa, se ela estava, sei lá, falando uma coisa que não fazia muito sentido, estava esquecendo das ideias na hora de conversar, de repente a pessoa começa a falar coisas sem nexo, ela fica mais agitada, agressiva, isso é um ponto importante, né? Os idosos eles ficam muito agressivos, né? Em estado psicótico, então precisa o manejo para isso, né? Então precisa conversar melhor aí com quem está conduzindo esse tratamento. E tentar, assim, e tem um tempo, né, também, porque existe, né, quando a gente tem um episódio, quando a gente tem um surto, não é tomar o remédio uma semana que vai melhorar, né, existe um processo, né, de volta àquele estado original. Então, assim, é importante, é comum isso acontecer, tá? Mas precisa aí regular e melhorar, assim, né, a condução do tratamento. Próxima participação do público. Vamos ver o que chega para nós. Quem participa, de que cidade, estado, é um áudio. Vamos ouvir. Boa tarde, aqui é Maria Creuza, da Fazenda São Gonçalo, município de Santa Maria da Boa Vista, Pernambuco. Meu esposo está nessa fase, eu queria saber como lidar com uma pessoa com esse problema de ficar delirando. Mora na zona rural, aí bota tudo na cabeça, cochila, de repente, quando acorda é com tudo diferente. Creuza, obrigada pela sua participação. Ela conta então que o marido dela, ela identifica dessa forma, né? Então tá tendo alucinações, a gente não consegue, é difícil, né, do leigo falar, mas ela diz que de uma hora para outra tudo muda. Informações que ela deu que eu acho importantes. Mora na zona rural, então acho que talvez o acesso aí à saúde seja mais dificultado por conta disso. E como lidar, né? Porque o papel da família é muito importante, né? Uhum, sim. Eu não sei se ficou claro, mas ela falou que tá tudo bem e de repente vira. Uhum. Então,
talvez, né, seja um estado psicótico de um transtorno bipolar, né? A primeira coisa seria ter um diagnóstico, né? Entender, né, a manifestação desse estado, se é um delírio, se é um delírio com alucinação e com confusão das ideias e com um comportamento estranho, né? Então, alguém precisa avaliar isso no todo, né? Tirar assim, outras causas, como eu falei no começo, às vezes ele está com algum outro problema que está causando, né, esse estado psicótico. Então, eu sei que é difícil na zona rural atendimento, né, principalmente atendimento especializado, porque o que acontece muito, né, às vezes a pessoa tem até acesso, mas o clínico que recebe não está preparado para um olhar mais apurado, né? Que isso quem tem a obrigação de ter é o especialista, né? E às vezes o especialista não está disponível na região dela, mas a gente tem que ver o lado positivo. Se conseguir um atendimento, se conseguir uma medicação que contenha, aí a gente pode pensar que todos esses detalhes são secundários, desde que você consiga melhorar um pouco a tua convivência com ele e, assim, amenizar o sofrimento dele, o prejuízo que isso pode causar, né, na vida diária, na relação com as outras pessoas. Então, é importante buscar essa ajuda, né, para um melhor manejo. Só não pode, assim, deixar acostumar. Ah, não, é o jeito dele de ser mesmo, a gente já está acostumado. Essa é uma tendência, né? Da pessoa fala, não, esse é o jeitão dele mesmo. E aí deixa, na verdade, todo o relacionamento ali se deteriora e a pessoa acaba se isolando porque ninguém consegue conviver. Você falou do atendimento, a gente sabe da dificuldade né, de encontrar um especialista, de passar por isso. Mas um ponto que fica muito claro aqui para mim é quão importante é, nesse caso, ela estar junto nesse dia da consulta. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Precisa, né? Porque só ela vai saber. Olha, sim, ela vai ajudar muito, né? Relatando, vamos dizer, a realidade pro médico, pro clínico. Mas se a pessoa está num estado confusional, num estado delirante, com um pouco de conversa, né, o outro já percebe. Então, existe o transtorno delirante, que também é um dos transtornos psicóticos, em que a pessoa, ela passa assim, desapercebida. É uma pessoa que tem um comportamento normal, ela vai se vestir de acordo com o ambiente que ela está, ela está ligada nos acontecimentos, é uma pessoa que pode falar muito bem, se expressar. Aí a pessoa só vai perceber quando começar a conversar a fundo. E aí a pessoa fala, nossa, mas que conversa estranha. Nossa, mas, né? E aí, assim, você... Então, o profissional, ele vai, né? Se fizer uma boa consulta, ele vai perceber que aquilo, né, tá estranho, né? Mas, lógico, com o familiar junto né, o quebra-cabeça vai ficando mais montado, né? E aí esse profissional vai ter mais condições de medicar direito, de dar um diagnóstico. Internação é uma opção em alguns casos? É necessário, às vezes não é uma opção, né? Precisa internar em algum caso? Sim, sim. Principalmente na esquizofrenia. Como a pessoa não... É difícil aceitar, né? O tratamento, né? Primeiro porque a pessoa não entende que ela tem aquilo que as pessoas falam que ela tem, né? Quem está falando é mais uma pessoa que está conspirando contra ela, é mais uma pessoa que está querendo mal e algo assim. Então ela não aceita. Muitas vezes o manejo, né? Até numa terapia, um profissional que consiga colocar na cabeça dessa pessoa a importância e o quanto isso vai melhorar, mesmo que seja de uma forma assim, não vamos testar, mas em alguns casos a pessoa realmente é muito resistente. E aí, assim, a família, né, junto com o médico, o psiquiatra, aí eles vão precisar
trabalhar no sentido de uma internação compulsória, involuntária. Então, mas isso não é simples hoje em dia, então precisa ser avisado ao Ministério Público, e aí essa pessoa vai ser levada para o próprio, assim, para poder fazer o tratamento, e muitas vezes porque ela pode ser risco a si mesma e para outros, né? Quando ela está nesse estado de fazer mal para si e para os outros, ou a família realmente, sabe, tem a intenção de fazer tratamento para que essa pessoa saia desse estado, ou que não se cronifique, ou que para não deixar que o prognóstico fique mais desfavorável. Já para o intervalo, no próximo bloco tem mais participação do público, a gente fala mais sobre essa questão aí dos tratamentos. Será que só tratamento com psiquiatra, já que, né, a doutora falou que precisa de remédios para tirar a pessoa ali do momento da crise, daquela situação? Será que só psiquiatra ou a duplinha, psiquiatra e psicólogo, trazem melhor resultado? No próximo bloco, até já. Nós estamos de volta hoje falando de psicose, transtornos psicóticos. Aproveita a oportunidade para tirar sua dúvida pelo nosso WhatsApp. O telefone é 11 3337 5886. Esse é o último bloco do Consulta ao Doutor, mas ainda dá tempo da sua participação. A nossa convidada é a doutora Triana Portal, psicóloga clínica, explica tudo para nós. Doutora, você falou de internação, que pode ser necessária, e de medicamento, que é sempre necessário para tirar a pessoa ali daquela crise, enfim. Existe sempre uma situação assim, não, mas eu já vou no psiquiatra. Não sei se é o caso dessas pessoas, né? Mas então, nós estamos falando aqui de coisas mais sérias, né? Mas, não, já vou no psiquiatra, aí não precisa ir no outro profissional da saúde mental, que é o psicólogo. E a gente sabe que quem faz o manejo do medicamento é o psiquiatra, é o médico, né? Como que funciona nesse caso o tratamento? É importante fazer o acompanhamento com o psicólogo, então, porque o encontro, ele é menos espaçado, né? Ele é mais pertinho, assim, o acompanhamento do psicólogo. Sim, é importantíssimo, né? Eu acho que para qualquer transtorno é sempre o tratamento, né, completo é o ideal. Então, eu acredito que não pode prescindir da medicação, até porque cada vez que a pessoa tem uma recidiva, uma recaída, o quadro acaba ficando mais cronificado, mais grave, né? Vão tendo perdas cognitivas e tudo isso. No caso, como funciona uma psicoterapia ou uma terapia para um caso desse? Então, existem várias modalidades. Uma delas que eu acho muito importante é o acompanhamento terapêutico. Então, o que é o acompanhamento terapêutico? É um psicólogo que ele vai fazer visitas a essa pessoa, vai assegurar que essa pessoa está fazendo higiene pessoal, que ela está tomando o remédio corretamente, vai tirar essa pessoa de casa, né, pôr ela para o convívio social, né, fazer ver a luz do dia, fazer interagir com as pessoas, né? Então, isso é uma parte interessante, que não exclui, por exemplo, uma psicoterapia, né, se a pessoa tiver, lógico, em condições, né, já com os sintomas ali controlados e com condição de simbolizar e de entender o contexto. Terapia de família, porque isso traz uma desagregação muito grande na família, então a terapia de família muitas vezes acontece com bons resultados, né? E um treinamento comportamental focado nas habilidades sociais, né, de reintegração dessa pessoa, porque quando ela tem um delírio, alucinação, principalmente os delírios, ela acaba se afastando, porque ela se torna uma pessoa que se ela não se afasta, porque ela, né, desconfia, tem medo das pessoas, as pessoas acabam se afastando dela, porque vai falar, não, eu não sei como lidar com isso, né, então eu, né, prefiro não interagir com essa pessoa. Então, a pessoa acaba ficando muito com uma vida social muito empobrecida, ela acaba perdendo a vontade
Isso é muito presente, são sintomas negativos da esquizofrenia, a gente chama, né? Perde vontade do prazer das coisas que ela gostava de fazer, ela não despende muita energia para falar, então é sempre aquela pessoa que responde de forma monossilábica, ela assim, tudo é uma coisa assim mais sem conexão emocional, sabe? Ela se distancia, vai vivendo no mundo dela. Isso pode chegar à catatonia, que é quando a pessoa, né, tem mutismo, ela fica dura, passa por várias horas duras, às vezes até nos casos bem graves, né, a pessoa passa, por exemplo, se você levantar o braço dessa pessoa, fica com o braço levantado. Fica ali. Então, a catatonia, então, para ir reabilitando isso daí, né, tipo, a pessoa entender, né, que para ela deixar de sofrer, não é nem ser feliz, mas para melhorar a situação dela, ela precisa fazer mudanças comportamentais, isso exige esforços que às vezes ela não tem energia, né? Não tem de fato energia, então para o outro pode parecer que é um preguiçoso, mas não é, né? Não existe aquele drive, aquela motivação, né? Planos para o futuro, por exemplo, não, olha, eu vou me dedicar ao meu trabalho para ganhar a meta do fim do ano, fala o bônus. Isso. Né? Tá certo que uma pessoa que está num caso assim grave desse, ela já não está mais trabalhando. Ela já não está mais trabalhando, ela já saiu do mercado de trabalho, ela não vai ter condições de voltar porque está muito tempo fora, né? Porque tem um prejuízo, existe um estigma, as pessoas têm medo. Né? Então você vai falar, poxa, uma pessoa que psicotiza, né? Uma pessoa que tem esquizofrenia, as pessoas não só têm aquele olhar de estigma, de preconceito, mas medo também. Medo também, né? De assim, eu não sei, nem sei exatamente o que é isso, mas eu sei que é algo grave, eu sei que é loucura. Né? Se a gente puser num nome bem assim isso é loucura, então eu não vou estender a mão para isso, eu não vou, tá muito difícil, mas as terapias são vários tipos, né? Nem todas se adequam para esse tipo de caso, mas algumas são muito importantes, né? E se tiver, ajuda também por exemplo, o psiquiatra, ele vai medicar e ele vai às vezes ver a pessoa daqui 2 meses. Né? Às vezes o olhar da família não é tão apurado. Se existe um psicólogo que vê com frequência, ele conhece, né, a dinâmica de tudo e ele vai ter esse contato com o psiquiatra para dizer, olha, né, ele tá aí no pródromo, tá vindo, né, eu tô percebendo que tá vindo um novo surto, a medicação tá fazendo isso e aquilo. Então dá para perceber a chegada de um novo surto? Olha, um olhar apurado percebe ou depende do caso? Porque a gente caminhou aqui de casos leves, pontuais, até os casos bem mais graves, né? Sim, e a gente falou de várias situações, né? De quando é induzido por doenças, medicamentos. Na esquizofrenia, sim. Né? Então, esse pródromo, para quem conhece, e o próprio paciente vai dando sinais. Né? Então, quando eu falei para você da disfunção da percepção, né? Então ele fala, eu estou sentindo um cheiro de alguma coisa, né? Os pensamentos estão invadindo a minha cabeça, vários pensamentos ruins, ele verbaliza, né? E ele vai ficando esquisito. Mesmo tomando os remédios para o controle da doença, sim, isso pode acontecer? Pode acontecer. E aí pode ter um gatilho para isso também, né? Mesmo dentro do tratamento, né? Às vezes alguma coisa acontece que tira dos eixos, que é gatilho para mais um surto, né? Mas existe assim aquela coisa de que vem chegando. Existe um medo das medicações, que é claro que aí não estou falando dos casos mais graves que exigem, né, medidas ali mais severas, mas nos casos mais leves ou mais pontuais existe um medo das medicações, que é de deixar a pessoa
muito plácida, então sem reagir muito, né? Não sai da crise, sai do surto, mas muito plácida. Isso pode acontecer. O acompanhamento com o psicólogo pode ajudar a própria pessoa a ter vontade de ter essa reação. É difícil, né? Os tratamentos com remédio aí, principalmente os psiquiátricos, levam um tempo até fazer efeito, às vezes ajusta a dose, e você precisa ter paciência, a família tem que estar sabendo, a própria pessoa, mesmo que ela não está bem, ela tem que saber que aquilo faz parte do processo. É difícil, né? É muito difícil. Aí eu tenho vários casos aqui, né, até que eu acompanhei, em que a medicação, né, principalmente quando é uma dose de ataque, uma situação em que logo, né, para ali tentar a remissão de um surto, as medicações são fortes e às vezes elas são associadas, não é só um antipsicótico, mas uma outra coisa junto. E alguns deles fazem com que a pessoa fique uma rigidez, né, até conhecida, uma rigidez assim, de movimento, músculo-esquelética e de, assim, a fala. Então a pessoa fica robotizada, vamos dizer assim. Aí a família vai falar: não quero meu filho desse jeito, isso aí não está fazendo bem para ele, isso não está fazendo bem, tá? Vamos parar, vamos procurar uma terapia alternativa, vamos levar num curandeiro, alguma coisa assim. E aí a própria família, vamos dizer, pega aí um descrédito ou não gosta do efeito colateral do remédio. E nem conta para o médico que passou o remédio, simplesmente para. Para, né? Ou, não dá para ficar a vida inteira, já está tomando faz 6 meses, isso aí, né, não pode ser. E às vezes a família mesmo faz isso. Às vezes o próprio paciente, né, em casos não muito graves, às vezes a pessoa, por exemplo, ela ouve vozes. Então ela ouve vozes e é uma pessoa muito solitária. Aí ela vai perguntar pro médico: vai sarar? Essas vozes que eu ouço vão embora? Vão embora. Então eu não quero tomar esse remédio porque é o único prazer que eu tenho. Na minha solidão, eu preciso, né, tá com esses pensamentos bagunçados, porque é o que movimenta a minha vida, né? Entre outras situações, né, da pessoa realmente falar: não, é isso que eu vivo, não, a CIA realmente está contra mim, se eu tomar esse remédio, eu vou ficar menos preparado para me defender, sabe? O FBI está atrás de mim, imagina, não... É claro que eles estão gravando todas as minhas conversas telefônicas, eles me seguem, né? E aí vem uma pessoa falar que eu estou doente, se isso está acontecendo tão claramente, né? Às vezes coloca até o médico participando da história, né? Sim, então é difícil, assim, manter... Então a adesão do tratamento é super difícil. Difícil. O que acontece são assim, no caso da esquizofrenia, né? Internação, remissão, melhora, aí depois passa um tempo, a pessoa acaba tendo um outro surto, volta. Muito porque de repente não está tomando o remédio que devia tomar mesmo, está ficando fora da crise, não está acompanhando ou fazendo o que devia fazer porque estava tudo bem, e aí tem de novo. Então teve uma vez, sempre pode ter de novo. Mas isso também aí tem uma outra questão, é que assim, se a esquizofrenia ela começou precocemente, o prognóstico dela é pior. Precoce quanto? Precoce, vamos dizer, infância, da vida. Pode ter na infância também, né? Bem início precoce, infantil é aos 13 anos, mais ou menos, aos 13 anos. Então, se a gente tem, difícil, são casos bem raros, tá? Mas existe isso, mas não só isso, mas começa aos 18 anos, sendo que a esquizofrenia ela vem um pouco mais tarde do que os outros transtornos, né? Então, aí a gente já sabe que o prognóstico é pior, que é crônico, vai ser mais difícil. Agora, uma mulher, por exemplo, que na menopausa, até por conta dos hormônios e da situação,
tudo, ela acaba desenvolvendo uma esquizofrenia, o manejo, o prognóstico, ele é mais, vamos dizer, mais animador, né, do que uma pessoa que teve, né, uma vida inteira vivendo disso daí, no curso de uma doença incapacitadora como essa. Tem perguntinha do público? Vamos colocar na tela a próxima participação que chega para nós. A Juliana, aqui de São Paulo, faz a pergunta. Estou internada e aqui do hospital prestigiando o programa dessa apresentadora maravilhosa. Tema muito bom. Obrigada, Julira, um beijo para você, um beijo para sua família. Tem foto, obrigada, Ju, melhoras aí pra você, viu? Tô sempre de olho aí também nas redes sociais, sua família maravilhosa, obrigada pelo carinho, viu, Ju? Um beijo, pronta recuperação pra você. Que bom que você participou, deu uma alegria aqui agora de saber que tem gente da nossa equipe, então, né, participando aí, obrigada, Ju. E tem mais participação? Vamos então à próxima participação que chega para nós, Rose da Silva, de Araquari, Santa Catarina. Tentei colocar fogo na minha casa quando tive um surto. O médico me trata como uma pessoa normal. Tenho crise de choro e quando isso acontece, vou parar no pronto atendimento. E tenho dores neuropáticas constantemente. Rose, obrigada pela sua participação. Então ela fala de uma situação aí do surto, a crise de choro, como o médico conduz. Bom, existem, eu falei, surtos que são muito, muito graves, né? Em que a pessoa coloca fogo na casa, né? Ela tentou, mas eu conheço casos em que a pessoa, de fato, colocou, né, colocou fogo em si mesma, né? Então tem, assim, casos bem gravíssimos, né? Suicídio acontece muito, né? Também quando, né, não há um bom acompanhamento, tratamento, ou se, né, se foi um descuido durante o surto psicótico. O médico tratar ela como uma pessoa normal, foi isso que ela disse? Isso. Não, é que assim, ela é uma pessoa normal, né? A não ser que ela queira se encaixar dentro da caixinha do louco, que hoje em dia a gente não faz isso. Porque a gente sabe que assim, são momentos, são situações, há tratamento para isso, né? Então, a pessoa dentro de um surto psicótico, vamos dizer, ela é louca porque ela cindiu com a realidade. Não é que ela é louca e que ela optou por isso, né? Ela está vivendo num mundo paralelo, né? E esse mundo paralelo que os pensamentos dela criaram, eles podem ser tão perturbadores que levam a pessoa a fazer coisas que só um louco faria. Então, o médico tratá-la como uma pessoa normal é porque ele identifica que ela é uma pessoa normal, né, que teve um episódio e que ela é sensível, né, porque uma pessoa que, acho que, assim, um grande número de pessoas, uma vez na vida, pode ter um transtorno psicótico, seja, né, pelas variadas situações que a gente comentou, né, e o importante, assim, é que ela continue o tratamento para que ela não, né, um tratamento bem feito, para que ela tenha menos episódios, né, menos surtos o possível, porque a quantidade de surtos também vai deixando a pessoa, vai matando neurônios, vamos dizer assim, né? A pessoa vai ter um declínio cognitivo, né? Então, assim, o discurso dela vai ficar mais empobrecido, né? Esquecimentos, memória, e ela fica cada vez mais propensa, né? Então, uma pessoa que teve um episódio, ela tem 4 vezes mais chance de ter do que uma pessoa que nunca teve. E esse número vai aumentando, né? Vai escalonando, exatamente. Então, né, o médico te vê como uma pessoa normal, muito bom, né? Porque até um respeito na relação com ela, porque ele poderia ser um médico que falaria somente com a mãe, com o marido, e assim, tirando ela da jogada, ela não ia gostar, né? Então, né? ela está sendo parte do tratamento, isso acho que é uma coisa boa para fortalecer a pessoa, né? Assim, incentiva, né, a você tomar as rédeas da sua vida, mas que isso não depende só dela, né? Isso depende de uma condição que ela tem e da medicação e do tratamento. Diagnóstico é o
fundamental. Precisa ter um diagnóstico para saber qual é o tratamento, como essa condição vai acontecer. A importância da família ficou bem clara aqui, né? E da dificuldade do tratamento, a gente sabe, né? Mas precisa persistir para alcançar o objetivo. Vou deixar aqui o contato da doutora. Então, no YouTube, você escreve Portal Triana, você encontra lá muitos vídeos de participações, temas interessantíssimos. Aproveita para sugerir qual o tema que você quer ver aqui no Consulta ao Doutor, na próxima vinda da doutora Triana. E no Instagram, @Clínica Portal Morumbi. Também sempre tem fotinhas dela e temas importantes para a gente abordar aqui. Então, Clínica Portal Morumbi lá no Instagram. Volte sempre, doutora. A gente já pode pensar em vários temas. Quem puder acessar o YouTube também, né? Lá tem muitos vídeos, inclusive de participações aqui. Eu adoro, sempre vejo. Obrigada, viu? Obrigada. Venha sempre. Obrigada a você que escolheu nos assistir. Um beijo a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau.